Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma live de resultados. Eu sou Carlo Cauti, sou editor do portal Exame Invest. Estamos aqui hoje para falar dos resultados no terceiro trimestre de uma das empresas que chegaram recentemente, né, no mercado financeiro, mas que já entraram, né, vamos dizer, nas graças, né, dos investidores. Estamos falando de uma das empresas que tem um dos tickers, né, mais icônicos do mercado financeiro brasileiro, o famoso Soja 3. Estamos falando da Boa Safra. E para conversar sobre os resultados da Boa Safra desse terceiro trimestre de 2021, tenho o prazer de ter aqui junto conosco o cofundador e CEO da Boa Safra, o Marino Colpo. Muito boa tarde, Marino, e muito obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os espectadores da Exame. Marino, então, vamos iniciar com os números, mas antes disso, eu lembro a todos os nossos seguidores de se inscrever aqui no canal da Exame Invest, dar aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e deixar o seu comentário aqui embaixo no YouTube para que a gente possa também melhorar cada vez mais as nossas produções. Então, iniciando, Marino, com os números desse terceiro trimestre de 2021 da Boa Safra, números muito positivos, né, Marino? Boa Safra que triplicou o seu lucro no terceiro trimestre, foi para 88 milhões de reais, né? O crescimento, na verdade, foi de 103,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita também foi recorde, 586,6 milhões, né, de reais, crescimento de 21,7% no volume de vendas. O EBITDA também cresceu 45,6%, e começaram os plantios de campos de sementes, que depois a gente vai falar então um pouco melhor sobre esse, né, ponto, né? Crescimento, não, desculpa, o lucro líquido foi de 227,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 113 no acumulado dos últimos 12 meses, né? O acumulado foi de 135,6 milhões de reais em comparação com os 12 meses anteriores. Marino, então, primeira pergunta que te faço é comentários sobre esse terceiro trimestre da Boa Safra, que pelos números, como dizem aqui muitos meus colegas, foi muito bem, obrigado. Qual que foi a percepção de vocês aí? Realmente foram números animadores. É, nós porque assim, o nosso negócio ele tem uma grande sazonalidade. Então, a nossa empresa, ela normalmente ela trabalha com um primeiro trimestre mais fraco, primeiro e o segundo. Fraco por quê? Porque é de pouco faturamento, tá? Deixando claro para os nossos espectadores, a Boa Safra, tá? Soja 3, ela é uma empresa de sementes de soja. Então, a gente produz uma soja que o produtor rural utiliza para plantar. Então, assim, você tem a soja, a cadeia da soja é vasta, a soja é exportada, a soja ela vira farelo, ração, ela vai para a China, todos os países asiáticos, mas no nosso caso em específico, a gente vende no mercado interno um grão especial que ele é utilizado para o plantio. Então a gente vende a soja que vai ser plantada, semente. A gente está bem no comecinho ali da cadeia. E o que isso faz? A nossa empresa, ela produz as sementes no primeiro e no segundo trimestre. Então, o primeiro trimestre é a época de produção da semente, tá? A gente basicamente produz quase toda ela no primeiro trimestre, uma parte no segundo trimestre do ano. A gente armazena a semente por 6 meses numa câmara fria. Então, a semente, para ela nascer, né, com vigor, a semente de soja, ela precisa estar numa câmara refrigerada, e é o que a gente faz. E a venda, ela é concentrada no terceiro e no quarto trimestre. Então, a gente sempre recomenda o nosso investidor, né, o nosso sócio, a olhar a empresa sempre nos últimos 12 meses. Por quê?
porque a nossa empresa ela é assim, se você olhar o resultado, você vai ter um primeiro tri mais fraco, segundo tri mais fraco, e um terceiro e um quarto tri forte. E então a gente teve a divulgação do primeiro tri, teve a divulgação do segundo tri, sempre prometendo, né? Falando assim, olha, o resultado vem no terceiro, vem no quarto. Né, e agora chegou a hora de entregar o resultado, então a gente teve um resultado que o mercado está considerando como muito bom, a gente também está muito satisfeito com o resultado, e em todas as métricas que for olhar, é o melhor trimestre da companhia aí nos últimos 12 anos. Tá? Perfeito, perfeito, Marinho. Agora, vamos lá. Falando um pouco então das operações da soja. Tem um ponto aqui no balanço que eu estava olhando agora, interessante. Essa questão do início dos plantios de campos de sementes, que aparece como destaque aqui no release de resultado. O que isso significa exatamente? Então, Carlos, como é que funciona? A gente tem duas etapas de plantio, tá? Então, a gente, nesse momento, você iniciou, tá, o plantio dos nossos clientes, então são produtores rurais que a gente vende, então por isso que tem o faturamento, tá? Porque em setembro começa o plantio no Mato Grosso, em outubro começa o plantio em Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e em novembro inicia-se o plantio na parte norte do Brasil, que a gente, no agro, é o Bamatopiba, que é Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. Tá? Então, nesses meses inicia. E aí, claro, que é os meses que a gente fatura. O que o nosso investidor sempre tem que ter em mente é que o produtor ele compra a semente, mas ele não tira a semente da câmara fria até a hora dele plantar. Então é por isso que a gente às vezes comercializa, né, uma venda, um estoque de vendas em pedidos, mas o faturamento ele é muito concentrado a partir de setembro, e é por isso que o nosso resultado ele tem toda essa sazonalidade. Tá? O que ocorreu? Então, os nossos clientes começaram a plantar, mas do outro lado, a gente também começou a plantar alguns campos dos nossos produtores integrados, tá? Produtores integrados que multiplicam a semente para a gente. Então, o nosso negócio, Carlos, a gente tem uma fábrica, então é a indústria que a gente está ampliando, tá? Então nós estamos construindo e ampliando as plantas já existentes, tá? O nosso objetivo do IPO, da abertura de capitais, sempre foi o crescimento, tá? No longo prazo do negócio, continuar investindo e crescendo em novas fábricas, mas como é que funciona? A gente tem uma fábrica, tá, em uma região, a gente contrata produtores nessa micro-região para que esses produtores eles plantem a semente genética. Tá? Essa semente genética a gente adquire de empresas de biotecnologia, tá? Como Bayer, Syngenta, Corteva, GDM, Dom Mário, TMG. Então a gente compra geralmente de base, geralmente de multinacionais, a gente compra biotecnologia, tá? E aí a gente reproduz em campos de produtores parceiros, são produtores integrados, que estão próximos à fábrica, e aí a gente vende para o mercado. Então a gente produz, hoje a gente tem duas grandes, três plantas, tá? Mas duas grandes plantas, uma em Goiás e uma em Minas. A gente está construindo mais uma na Bahia. Então a gente produz nessas plantas e vendem em 14 estados. Então o destaque operacional é que iniciou, obviamente, o período da venda, mas também do outro lado a gente está plantando os nossos campos integrados. A gente já tem aí 50% dos campos plantados e o plantio até o momento está indo muito bem. Perfeito, perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho, voltar a falar um pouco dos números, né? Outro ponto interessante. Aliás, não, desculpa, terminando essa questão da parte operacional. Um dos pontos que eu estava lendo aqui no balanço de vocês, né, que vocês destacam no balanço, é que um dos fatores que levaram a esse resultado positivo foi o volume, né, de vendas. As vendas somaram 75,6 mil big bags, né, de sementes de sojas. Se não me engano, cada Big Bag vale 5 milhões de sementes, né? É, Isso.
pelo meu mero conhecimento superficial de agronegócio aqui no Brasil. Mas esse volume foi muito importante, estou vendo aqui no balanço que superou o volume acumulado no ano passado em 21,7%. A pergunta é, como é que foi essa questão do volume? Teve maior demanda por parte do produtor brasileiro? Vocês estão vendendo também no exterior? E qual que é a previsão de venda para os próximos trimestres? Então, Carlos, assim, a gente vende, tá, em bags, eles são uma espécie de uma saca gigante de 1.000 quilos, tá? Então é uma saca que tem aproximadamente 1.000 quilos. Por quê? Porque a indústria ela conta a quantidade de grãos, tá? Então os equipamentos contam cada big bag ele tem 5 milhões de grãos de soja. Tá? Ele é um produto técnico que tem tecnologia, então você tem sementes aí, você vai ter bags de sementes que vão de 800 quilos até 1.000, 1.100, 1.050 quilos, tá? Então, esse é o funcionamento. Por isso que a gente, né, nas vendas, são aproximadamente 1.000 quilos, tá? Aproximadamente 25 sacos de 40 quilos. Tá? Mas o que aconteceu? A gente teve uma venda, então esse resultado, ele se explica por 4 fatores. Tá? O primeiro deles é realmente o volume. Então, nós estamos investindo em plantas, estamos investindo em capacidade, em CAPEX, tá? Em em mais capacidade. A gente fez o IPO especificamente para isso, para continuar crescendo. A nossa empresa ela tem um histórico de um crescimento de 38% ao ano. Tá? A gente está num setor que cresce muito, o nosso setor cresce 7,2% ao ano, isso nos últimos 20, 30 anos, então cresce muito rápido. É um setor de insumos, tá, para a soja, ele cresce acima do mercado de soja, então o mercado de soja cresce 6, a gente 7,2, é o setor que mais cresce dentro do ramo da cadeia da soja, e a gente é uma empresa que cresce bem acima disso, 38% ao ano. Então, o primeiro fator do resultado foi o crescimento de volume, a gente em volume entregou 21%, 21,7% a mais do que o mesmo período do ano passado. O segundo fator que empurrou o nosso faturamento e a nossa receita é a tecnologia, tá, Carlos? Então, nós somos uma empresa muito focada em semente de qualidade, tá? E aí, para te dar uma noção, quando um produtor planta, ele geralmente vai plantar 14 grãos por metro, tá? E o que o produtor quer? Ele quer que nasça os 14 grãos naquele metro. Tá? Se você pegar uma semente de qualidade mais comum, ela vai nascer 10, 11 pés de soja em 14 plantas, em 14 sementes cultivadas. E a nossa, a gente entregou a maior qualidade dos últimos anos, 94,9 de qualidade, então a gente entrega aí na base de 13 a 14 plantas nascidas, né, a cada 14 plantas plantadas. Então, realmente, isso tem feito com que o produtor tenha uma demanda muito forte pela nossa marca, uma demanda muito forte pelo nosso produto. E a gente tem conseguido vender sementes com maior valor agregado, com mais biotecnologia, sementes mais modernas. O produtor tem optado por comprar da Boa Safra esse produto com maior valor agregado. Então, a gente tem um crescimento de venda de tecnologia também bem relevante. Tá, esse é o segundo fator. O terceiro fator que aumentou muito o faturamento da empresa também é, obviamente, o crescimento da soja, tá, como commodity, e também a cotação do dólar. Ela tem uma influência no nosso resultado. Tá? O nosso negócio não é 100% dolarizado, mas ele sim tem uma influência. Então, você tem esses 3 fatores. E o quarto fator é um pouco de antecipação. Tá? As chuvas começaram mais cedo e a gente acabou tendo um pouco de antecipação desses embarques. Então, esses 4 fatores contribuíram para que a gente conseguisse crescer aí basicamente 100% nesse trimestre. Tá? A gente tem, sim, uma previsão que o próximo trimestre também vai vir bom. Tá? Existe no nosso
resultado, a gente sempre coloca no desempenho financeiro os pedidos em carteira. Então, a companhia informou que a gente está com 207 milhões de pedidos em carteira que provavelmente vão ser faturados no quarto trimestre. Então, assim, a gente sempre tem nessa informação do release os pedidos em carteira para que o nosso investidor saiba quanto a gente ainda tem em pedidos que provavelmente serão faturados. Tá? Então, a gente teve um pouco de antecipação também. Então, são esses 4 fatores que justificam esse grande resultado. Tá? Perfeito. Agora, voltando a falar dos números, estou lendo aqui o balanço. Duas coisas que também marcaram esse balanço aqui, no qual eu prestei mais atenção, foram a caixa, o caixa, né, que vocês têm, né? Um caixa que aumentou sensivelmente de ano para ano. No terceiro trimestre do ano passado foi de 91 milhões, esse ano de 91 mil, esse ano de 248 mil, e a dívida bruta, desculpa, 91 milhões, esse ano de 240 milhões, e a dívida bruta de 203 milhões para 126 milhões de reais. Então a dívida diminuiu bastante e o caixa mais que dobrou, né? Foi 2,5 vezes o mesmo trimestre do ano passado. Como explicar esses dois resultados de redução do endividamento, aumento do caixa, né? E obviamente uma melhora muito importante, né? A dívida líquida negativa de 121 milhões de reais. Como explicar então todo esse resultado positivo nesses números? Então, Carlos, vamos lá. Essa sazonalidade faz com que a nossa empresa ela tenha um funcionamento sazonal. Tá? Então, tem algumas explicações para esse caixa. A primeira delas é que o que acontece? Como no primeiro trimestre é o trimestre forte de produção, eu tenho que pagar os meus produtores integrados, eu tenho uma grande despesa de energia, uma grande despesa de frete, então é um trimestre de muita despesa para a gente. Então, normalmente, a companhia ela toma empréstimos de curto prazo, de 180 dias, tá? Que fazem com que a gente reforce o nosso caixa para a gente enfrentar essas obrigações do primeiro TRI. É um primeiro TRI muito forte de despesas. O segundo TRI, a gente normalmente carrega esse produto que a gente produziu no primeiro TRI, a gente carrega no segundo, e no terceiro TRI é o trimestre de geração de caixa. Então, o terceiro TRI gera muito caixa e o quarto TRI também, a gente vai entrar num trimestre que gera muito caixa, ainda tem bastante semente a ser faturada. Então, são 2 trimestres de caixa. E o que a gente faz? Normalmente a gente quita esses empréstimos, que geralmente são 180 dias, que a gente tomou. Então, a nossa empresa, ela também tem essa sazonalidade de empréstimos. Tá? Então, é por isso que é muito bom você olhar os 12 meses contra 12 meses. Tá? Por quê? Porque a gente, no primeiro TRI, a gente tem muita despesa, a gente toma dinheiro para essa despesa, e no terceiro TRI, a gente faz a venda, gera bastante caixa, a gente vem quitando essas despesas. Tá? Então, a posição, inclusive a melhor posição de caixa da empresa, ela vai ser agora no final do ano, no quarto trimestre, que é quando a gente gera todo o caixa do ano. E aí entra em janeiro, fevereiro, começa a colheita da soja, a gente começa a ter custos para fazer a semente do próximo ano, então a posição de caixa vem diminuindo e normalmente a gente toma alguns empréstimos. Então, é esse o funcionamento. Agora, a gente teve uma grande melhora também na posição de caixa, obviamente por causa do IPO. Tá? A gente captou 460 milhões. Né? Esse dinheiro foi primariamente para ser investido em novas plantas. Tá? A gente está com 3 plantas em construção, estamos anunciando um novo projeto de expansão de centros de distribuição, também vamos iniciar a construção de uma nova planta, a gente deve estar anunciando aí nos próximos releases e nos próximos meses também. Então, o nosso projeto é um projeto que hoje a gente tem um 5-year plan desenhado, e é um projeto de crescimento para os próximos 5 anos, a gente quer atingir todo o país. Tá? A gente vê que tem um espaço muito grande, tá? A gente é líder em soja, mas a gente é líder com 6% do mercado, tá? É 5,8% de market share.
Se você for nos Estados Unidos, que é um mercado de sementes de soja maduro, o nosso competidor lá, o número um, ele tem 27% do mercado. Os top 3 nos Estados Unidos, eles têm 59% do mercado. Aqui no Brasil, top 10 tem 23%. Então, os 10 maiores aqui têm menos que o maior nos Estados Unidos. Então, o nosso IPO, ele sempre foi com essa ideia da gente manter essa liderança e ainda tentar crescer, continuar crescendo e essa busca de consolidar o mercado. Então, a gente acredita ser possível aumentar esse market share, que é o que a gente fez esse ano e é o que essas novas fábricas que a gente está para inaugurar no ano que vem, início do ano, elas vão permitir a gente a ter mais volume de produto e a gente tentar crescer aí a nossa participação de mercado. Então é isso. Tá? A nossa atividade também é boa geradora de caixa, então eu acho que esses 3 fatores, tá? O IPO, a atividade geradora de caixa e, obviamente, a sazonalidade. Tá? Sempre você vai ter um quarto trimestre muito forte com caixa, um terceiro trimestre forte e um primeiro e um segundo fraco em caixa. Tá? Aumenta o endividamento, ele faz parte do negócio. Perfeito, perfeito. Última pergunta, falando justamente dessa questão das operações também, uma coisa que eu vi também no balanço de vocês é que vocês salientaram bastante as atividades ESG, né, da Boa Safra. Eu queria te perguntar, Marino, primeiramente, como que vocês estão se orientando nesse universo que de fato está chegando agora no Brasil, né, de sustentabilidade, especialmente ambiental, considerando a atividade de vocês, e também se como é que foi a temperatura, né, e vamos dizer assim, o clima em geral esse ano, se atrapalhou, se ajudou, e o que vocês estão vendo para o ano que vem, considerando que esses últimos foram anos de poucas chuvas. Então, como foi o clima, como que o clima impactou, né, nas atividades do agro, ou seja, de seus clientes e, por consequência, da Boa Safra como um todo? Carlos, assim, hoje o clima é algo que preocupa muito. A pauta ESG é uma das prioridades aqui dentro da Boa Safra. Tá? Nós temos aí hoje dois grandes projetos em funcionamento, um terceiro projeto em andamento. Tá? Só antes de falar dos projetos, falando especificamente da soja, a soja não foi muito afetada até o momento pela crise hídrica, tá? A gente não foi afetado no ano passado, né, que foi a safra que foi colhida esse ano, e não está sendo afetado até o momento na safra que está sendo semeada agora. Você teve um maior problema na safra de milho, que para nós é a segunda safra, tá? Mas a companhia Boa Safra, a gente é focado em soja, 99% da nossa receita vem de soja. Tá? A gente tem um pouquinho de semente de feijão, um pouquinho de semente de milho, mas representa 1% do negócio. Então, o nosso negócio é realmente muito, muito focado em soja. Então, a crise hídrica não nos afetou e falando aí de previsões climáticas, são previsões, as previsões indicam que o Brasil vai ter uma safra recorde, uma safra muito boa, e as chuvas estão voltando a ser, estão sendo muito regulares agora de setembro para cá, do início do plantio. Então, a crise hídrica que teve esse ano não afetou. Mas isso não diminui a nossa preocupação de forma nenhuma com o ISD. Hoje a gente tem um projeto de mudas nativas da região. Então a gente tem um viveiro, a gente faz um trabalho muito interessante de reflorestamento de matas nativas, de matas ciliares, tá, na beira de rios, com produtores, principalmente com nossos produtores integrados, e a gente faz um bom trabalho também em escolas, principalmente escolas da área rural, na qual a gente distribui essas mudas de plantas nativas do Cerrado. A gente é uma empresa que a gente está localizada aqui, Brasília, Minas Gerais, agora indo para Bahia, bem focado no Cerrado brasileiro. Tá? E um segundo projeto ESG, a gente com muito orgulho, a gente entrou em operação nesse trimestre a nossa primeira usina fotovoltaica, tá? A gente, como eu falei, a gente tem plantas em Goiás, Minas e agora na Bahia, mas a nossa principal planta de Goiás, a gente hoje ela é autossuficiente em energia elétrica com uma planta fotovoltaica.
Então, a gente inaugurou a planta, ela entrou em operação tem 40 dias, 40, 50 dias, acabou de começar a funcionar. A gente está muito animado, os números prometem bastante, e a nossa ideia é, se os números, né, em operação forem tão bons quanto o que a gente projetou no nosso plano de negócio, a nossa ideia, a gente tem sim essa ideia de longo prazo de ser uma empresa autossustentável, né, geradora de energia elétrica, autogeradora de energia elétrica, em energia renovável, com energia solar, e a gente deve sim continuar investindo no setor para fazer com que todas as plantas, inclusive as novas, tá, todas elas já têm um projeto solar acoplado, mas que a ideia é ir pondo em execução. Então, a gente Perfeito. acredita que é um bom caminho aí, essa geração sustentável de energia. Perfeito, perfeito. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, teria muitas outras perguntas para fazer para o nosso queridíssimo Marino Corpo, mas infelizmente temos que encerrar o nosso vídeo sobre os resultados do terceiro trimestre de 21 da Boa Safra, mas eu queria agradecer muitíssimo o Marino por ter estado conosco nesse vídeo, comentando os resultados, junto aqui com o público da Exame. Muito obrigado, Marino, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado a toda a equipe da Exame, e também a todo o público, todos os espectadores da Exame, em especial os nossos mais de 40 mil investidores. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, Marino. Muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na Exame. Sigam a gente na Exame Invest. Se inscrevam aqui no canal, deixa aquele like e o seu comentário. Não se esqueça, todos os dias, 8 da manhã, estamos aqui ao vivo, eu e minha parceira Jéssica Castro, para a abertura do mercado. E também sigam a gente no nosso site exame.com e nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais.